Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Novamente vou ler na palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante, que diz: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Jó, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Palavra do Senhor. Quero falar de onde estávamos, onde estamos e para onde iremos. Eu conheço a igreja do meu nascimento. Eu nasci na igreja. Meus primeiros dias, eu lembro que dormia embaixo do banco da igreja, dormia na igreja. Menino, né? E o tempo foi passando e eu comecei a perceber, a partir dos 7 anos, que já havia espertos entrando na igreja. Mais tarde apareceram aqueles espertalhões que diziam-se ter convertido e contando histórias mirabolantes, e o povo aí. Mas os obreiros não se perceberam que aquilo já era uma invasão do demônio dentro da casa de Deus. Não se aperceberam. Se bem que o apóstolo Pedro já via esses dias pelo Espírito Santo. Ele via. Então a igreja do passado era uma igreja que orava, expulsava demônios. Toda semana aparecia alguém endemoniado e os demônios eram expulsos. Eu mesmo, Deus me usou para expulsar demônios. Graças a Deus pela sua misericórdia. E o tempo foi passando e obreiros foram sendo renovados. Morriam uns, outros apareciam. Vale lembrar que o Brasil foi evangelizado pelos suecos, pelos americanos e povos que vieram do Canadá para ajudar o evangelho no Brasil. Mas a partir de 1930, eles já começaram a expulsar os missionários. Sim, um grupo nacionalista, começou a expulsar os missionários. Mas eles, como tinham um salário, foram se mantendo por aqui e ajudaram muito na publicadora. Um dos homens que trabalhou muitíssimo para que as máquinas aparecessem para a publicadora foi João Colenda, ou melhor, João Pedro Colenda, tio de João Colenda Lemos. Ele era alemão, falava inglês muito bem, alemão e português, e ele trouxe muito incentivo, muitas máquinas do exterior para o Brasil. Acontece que, enquanto tem um grupo que trabalha, tem um grupo que só come, né? Ele dá a juventude dele
lá para o mundo. Quando o mundo não quer mais ele, porque ele já está morto fisicamente, ele vem para a igreja e começa a pegar o que a igreja tem. E a igreja foi enfraquecendo. Não tinha mais o cuidado com os idosos, porque havia cuidado na Assembleia de Deus com os idosos, com os enfermos. Uma irmã Frida Wingren, ela era uma enfermeira e cuidou muito desta área. Também escrevia hinos, mas eles lutaram contra ela. Não tinham talento nenhum, não sabiam botar um esparadrapo no enfermo, mas lutavam contra ela, até que ela foi embora. E o marido também foi. Foi a família embora. Deixaram no Brasil um filho enterrado. E apareceu por aqui Orlando Boyer, grande servo de Deus. Escreveu a pequena enciclopédia bíblica, a Espada Cortante e muitos outros livros, e traduziu 123 livros. Produziu muitíssimo. Mas só conseguiu ficar por aqui porque ele tinha salário americano e morava em Vila Cosmos, no Rio de Janeiro, na rua Bajeru 136. Por que eu sei? Porque eu trabalhei lá. Quando o missionário Orlando Boyer veio para a América, ele e a esposa dele morreu e ele voltou, mas eu fiquei trabalhando na casa dele e até cheguei a dormir na cama que ele dormia, usei a casa que ele... jovem ainda, aos 18 anos. A vida passa. E as novas gerações foram indicadas pelos pais, pelos tios, pelos primos, pelos irmãos. E eu conheci um obreiro que o pai dele conduzia 10.000 membros. E ele só dizia assim: Jesus está aqui. Só o que ele dizia. Não dizia outra coisa. Só, Jesus está aqui. E Jesus, um dia eu disse para ele: tira um curso para falar em público, porque tudo se aprende nesta vida. Mas ele tirou, não. Até que botaram ele no olho da rua. Por quê? Porque o povo não tolera mais esse negócio de Jesus está aqui, Jesus está aqui. O povo precisa de ensino, precisa da palavra de Deus. E hoje não se conhece mais sobre a doutrina da salvação, da redenção, do perdão dos pecados, da purificação, batismo com o Espírito Santo, conversão. Não se fala mais nisso. É só festas e envelopes para depositar a oferta, e envelopes. E eu conheci gente pobre, igual a mim, hoje está milionário. Só que Jesus está aqui, né? Um destes foi pregar na minha formatura e não tinha nada para pregar. Um deles pregou sobre cabeça de burro, cabeça de jumento. As piores tolices que eu podia ouvir em toda a minha vida. Mas o dinheiro, né, meus amados irmãos? O dinheiro. E o tempo vai passando e a igreja vai se enfraquecendo na área da doutrina. Não tendo conhecimento, o povo se perde. Agora imagine, não se perde só o que está no banco. Se perde também quem está no púlpito. Porque a palavra diz: segui a paz da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje,
As brigas são homéricas. Claro, as brigas são homéricas. Há contendas de todo tipo. Conforme já disse em outros vídeos, quando eu era menino, eu ficava observando os cachorros na rua. Se juntavam assim, uma convenção de cachorro assim. E eu digo convenção porque era um grupo, né? Assim. Não querendo envolver convenção de homens, né? Um grupo de cachorros. Uma matilha, um grupo. E ficavam remungando um para o outro assim, um cheirando o outro. De repente, eu não sei o que acontecia, começava uma brigalhada e cada cachorro para o seu lado. E hoje acontece a mesma coisa. Você vê um grupo que são amigos, depois sai um grupo e sai outro, e não, eles são tudo crocodilo. Ele fala, não, o camarada é crocodilo. É crocodilagem, é isso, é ladrão, é isso, aquilo, outro, escândalos. E o povo vai se entristecendo com isso. E as autoridades hoje não creem mais nos pregadores. Não! Por quê? Porque os pregadores têm se afastado da palavra. Agora, povo meu, estamos indo para o final dos dias. É como uma orquestra que está tocando os seus últimos acordes. É como um navio que está aportando no porto. E a igreja está despercebida. São assuntos jocosos que são apresentados na igreja. Um dia alguém me apresentou o nome de um pastor piadista. Qual é a especialidade dele? Contar piadas da Bíblia. Eu poderia até reproduzir uma delas, né? Um dia alguém perguntou, dizendo como era a cor do cabelo do servo. Porque diz assim, o meu servo sarará. Então diz que o sujeito era sarará. Vocês entendem? Pegando a palavra do Senhor e fazendo de brincadeira. Porque é isso que o diabo quer. Diz que na Bíblia tem erros. Eu vi um crente dizer para mim, o teu Deus manda ele para o inferno. Falou para mim. E o que eu vou dizer? Eu nunca esperei ouvir uma coisa dessa. Falou para mim, o teu Deus manda ele para o inferno. Crente. Então, a igreja, como instituição, vem se arrastando com grandes dificuldades. Não conhecemos mais a cura. Não conhecemos mais o batismo com o Espírito Santo, que era comum a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo. Era comum ele receber Jesus e dizer aos parentes. Era comum. Era comum as santas ceias, onde havia uma atuação do Espírito muito grande. E na ceia, o pessoal ia assistir à ceia com temor e tremor. Tive o caso de uma santa ceia que o pão não quis quebrar. O pão não quis partir. Resistiu. Meu pai e minha mãe estavam numa reunião de ceia quando algo aconteceu. E o pastor disse, tem uma coisa errada aqui. E apelou para o povo. E um homem veio à frente e disse, irmãos, antes de virmos para a igreja, eu e minha esposa tivemos uma altercação, uma discussão.
uma contenda. E a minha esposa pegou uma faca e cortou meu braço. E o braço dele estava enfaixado. Vocês entendem? Mas não ficava assim. Que o Espírito Santo atuava e a pessoa procurava um meio de se acertar. Agora as coisas estão indo longe demais. São risos na igreja, brincadeiras, danças, dançando. E eles dizem, Miriam dançou uma vez. E ela não era da igreja. Igreja é igreja, judeu é judeu. Ela não era da igreja. Mas eles querem justificar. E vão caminhando. Agora já existe crentes que eu conheci da minha igreja, não sei se ainda estão na minha igreja, que já participam de blocos de carnaval. Blocos de carnaval. Já são profissionais de jogo. A palavra jogo já está dizendo, é um jogo, não é uma coisa correta, certeira, não tem resultado certo, é um jogo. E o ensino na casa de Deus, diminuindo. É bom lembrar que Pedro e Paulo e outros, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo que nos últimos dias nós íamos encontrar esse tipo de gente dentro da casa de Deus. Íamos encontrar dentro da casa de Deus esse tipo de gente que não ia respeitar a Bíblia. Não ia respeitar a Bíblia. E agora como ficamos? Como ficaremos com as situações que estamos enfrentando hoje? Como ficaremos? Que Deus nos guarde e nos ajude. Estou preocupadíssimo porque a Assembleia de Deus sempre foi de Deus. Mas as contendas por posições têm aumentado muitíssimo. Para você que está iniciando a sua carreira agora, afaste-se desses sanguessugas do Evangelho. Aqui você não encontra Jesus pedindo dinheiro. Eu não digo que a igreja não tenha dinheiro. Não. Mas só dinheiro não, né? Tem que ter outras coisas também. O apóstolo Paulo não andou juntando dinheiro. Tenha paciência. Nem Pedro, nem Tiago. E é bom lembrar que alguns deles perderam o pescoço por causa do Evangelho. Era apóstolo. E hoje tem apóstolo de todo tipo, né? Apóstolo que mente pouco, apóstolo que mente mais ou menos, e apóstolo que mente muito, né? E tem gente que ele vai chegando na velhice e continua com a mentira dele. Não tem medo da morte. Não tem medo de enfrentar-se com o juiz de toda a terra com as suas mentiras. Não sei como pode. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que possamos escapar dos ensinos desses falsos mestres. Que Deus não perdoa nem os anjos. Perdoa os anjos? Não. Os anjos eram salvos? Eram salvos. Eles se perderam. E você encontra na Bíblia muitos que foram salvos e se perderam. Onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, você que está na Áustria, na Austrália,
Você que está em Moçambique, que está na Irlanda, na Inglaterra, e vê os meus vídeos, que Deus te abençoe e me abençoe também, e me guarde embaixo do seu sangue. Amém e amém.